ser a fraude monstro, é que negócio, o cérebro humano fica incrédulo. Olha, é a mesma coisa que logo antes da guerra, veio um monte de judeu desesperado lá da Alemanha para contar aqui, juntar os milionários e contar, nós estamos matando judeu pra caramba. Pá, 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 pá. Os milionários olhavam e falavam, eu acho que esse filho tá louco, ele tá com coisa na cabeça, porque onde já se viu, não saiu nada na mídia, ninguém está falando nada. Olha, esta, vamos dizer, faz parte da natureza mesma da sociedade burguesa confiar, né, na onissapiência dos meios de comunicação. O que são os meios de comunicação? São 5 ou 6 picaretas que decidiram imprimir os papel e vender para as pessoas para botar anúncio e ganhar dinheiro. É só isso, não é nada mais. Quer dizer, a mídia não é uma autoridade eclesiástica, tá certo? Não é uma sapiência revelada, não é um órgão científico, jornalismo não é uma profissão científica. Então, essa credibilidade da grande mídia é uma coisa assim inexplicável, né? É um mito. Então, como acabou a igreja, como acabou a confiabilidade na autoridade moral das pessoas, sobra o quê? A confiabilidade. As pessoas se apegam à confiabilidade da mídia. Então, o que não saiu na grande mídia é como se não acontecesse. Veja que essa expectativa ainda fazia sentido tempos atrás, quando você tinha diferentes órgãos de mídia concorrendo uns com os outros, brigando uns com os outros. Então, aquilo que um escondia, o outro estava interessado em revelar. Porém, nos últimos 50 anos, isso acabou. Por quê? Todos os órgãos de grande mídia da Europa e dos Estados Unidos pertencem ao mesmo grupo de pessoas, que todas elas pertencem ao grupo Bilderberg. Então você tem a uniformidade total. E justamente a uniformidade total que o povo toma como sinal de credibilidade é sinal precisamente do contrário. Se não há concorrência entre os órgãos de mídia, então aquela noção de furo, por exemplo, né? Quando eu comecei no jornalismo, ainda se buscava furo. Né? Depois de um tempo, a mídia começou a fugir da notícia como o diabo fora da cruz. Eles não querem notícia, eles só querem aquilo que já tem programado de antemão. É assim mesmo, quer dizer, não é que existe falsificação ou desvio. Não, não, não. Não é só isso. Falsificação havia antes, saiu uma notícia falsa aqui, outra ali. Agora é tudo, 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 tudo controlado para dominar o fluxo de informações. Porque é uma lei histórica universalmente reconhecida, o seguinte, pode se enunciar assim: a difusão de fatos produz novos fatos. Claro, a pessoa fica sabendo o que aconteceu, ela reage de alguma maneira. Isso quer dizer que se você calcula exatamente qual o fluxo de fato que vai chegar ao conhecimento do seu fulano, você vai controlar as reações dele. Né? Houve até, já nos anos 80, creio eu, um estudo da IBM que mostrava como você podia produzir sintomas patológicos nas pessoas pelo simples controle do fluxo de informações. Quer dizer, isto funciona para um indivíduo em particular, quer dizer, você manda certas informações sistematicamente para ele e omite as outras. Então, naturalmente, ele começa a reagir em função das informações que ele tem e não das que ele não tem. Então, você está indiretamente controlando a conduta dele. Então, há 50 anos, a grande mídia se tornou um órgão de engenharia social. Então, você não pode mais dizer, não houve fraude jornalística. A noção de fraude jornalística foi embora, porque é tudo fraude agora. Né? O noticiário, você vê até que ponto a coisa é controlada. Depois que apareceram esses negócios, essas provas inequívocas de que o Obama é inelegível, os grandes sites de busca na internet, todos estão sumindo com a expressão cidadão nativo, native citizen. Não tem mais. O que é isso se não controle do fluxo de informação para dirigir a conduta do cidadão? Isso quer dizer que a fraude se tornou a base do negócio. Não é mais exceção, não é mais a conduta criminosa, não. O jornalismo atual, ele é fraude e só fraude o tempo todo. Então, quem quer que acredite em grande mídia é um trouxa. Veja, por que no caso do Bin Laden nós ainda podemos confirmar? Por quê? Porque a uniformidade da mídia ocidental ainda não abrange a mídia dos países árabes. Então nós podemos confrontar os dois lados, né, que são inimigos, um diz uma coisa, então nós podemos confrontar. Mas no Ocidente, se você vai confrontar, né, o New York Times pelo Washington Post,
né, pelo Los Angeles Times, pelo Le Monde, etc, etc, todos dizem sempre a mesma coisa. Sempre! Sempre! Hã? Então você não tem como confrontar. Então, a unanimidade parece, para o povão, ser um sinônimo de autoridade. Olha aí, toda a grande mídia está dizendo. Mas quando nós sabemos que toda essa grande mídia pertence às mesmas pessoas, é? Então, justamente, a unanimidade, em vez de ser prova de autoridade, ela é por si a prova da fraude. Então, olha, regra número 1, não é para acreditar na grande mídia jamais, jamais. Mesmo quando ela diz a verdade, sempre está escondendo algum negócio, é tudo programado, tudo, tudo, tudo. Jornalistas não são mais jornalistas, são ativistas políticos, todos eles. Qualquer sujeito que trabalha em qualquer redação sabe que é assim, e se ele não denuncia, é porque ele é cúmplice. E se ele denuncia, ele perde o emprego. É muito simples. Então você vê que por que eu ainda tenho lugar para escrever num jornal do Brasil? Um único jornal brasileiro, que é o Diário do Comércio. Por quê? O Diário do Comércio, ele não pertence às mesmas pessoas. Ele pertence à Associação Comercial de São Paulo, que tem o seu dinheiro próprio e não tem satisfação a pagar para ninguém. É só por causa disso que ainda tem um único jornal. Se chega lá alguém, né? Se o Otávio Frias de Oliveira compra lá o Diário do Comércio, acabou a minha coluna, porra. Espera aí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Olá, tudo bom? Tudo bem? Quem está falando? É, Renato Belo Horizonte. Renato de Belo Horizonte. Diga. Não, eu estava ouvindo aí esse último raciocínio seu da mídia. Agora imagina o jornal brasileiro que só traduz as notícias que vem de fora. Mas, pois é, o Jornal do Brasil, os jornais brasileiros, eles copiam o New York Times. E só. É o New York Times, o Washington Post e as agências. Reuters, que é uma agência comunista, né? A Associated Press, que pertence aos mesmos pessoal do Bilderberg, quer dizer, a fonte única. É menos confiável ainda o jornal brasileiro, não tem jeito, qualquer que seja. O jornal brasileiro não é pior. No Brasil ainda tem esse fenômeno chamado Globo, que aqui não tem. Que a Globo tem 70% da audiência. Aqui nos Estados Unidos, se fosse 70% da audiência, já levaria um processo por ser monopolismo. Aqui as televisões têm 1%, 2%. Quando chega a 10% da audiência, é recorde absoluto. Então, quer dizer, pelo menos nas telecomunicações, ninguém tem um monopólio. Então aqui tem esse fenômeno do rádio, os programas de rádio são bastante independentes. E tem até programas de televisão que são independentes. Ainda tem. Agora, jornal impresso, meu filho, não tem nenhum.